Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar uma nova videoaula. Dessa vez, a pedido de vocês, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual tema vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais. E deu Era Vargas, em primeiro lugar. É um dos temas mais cobrados nos vestibulares por aí, especialmente no Enem. E Getúlio Vargas, apesar de todas as suas contradições, ele é considerado por muitos o principal político brasileiro do século XX e muito provavelmente considerado também por muitos o melhor presidente ou o mais polêmico dos presidentes da história do Brasil. Mas antes de começar a videoaula propriamente dita, eu quero fazer uma recomendação de leitura para vocês, ou melhor, 3 recomendações. A primeira recomendação é o livro número 1 do Lira Neto, esse grande jornalista que fez um excelente trabalho de historiador aqui, né? Ele fez 3 livros sobre a Era Vargas, esse é o primeiro, vai de 1882 até 1930. Então essa primeira parte da trilogia vai falar sobre a infância do Getúlio Vargas, as relações familiares, especialmente dele com o pai dele, que era considerado o herói da Guerra do Paraguai, até 1930, que é quando ele toma o poder com a ajuda dos seus colegas militares, né? Getúlio Vargas passou um período como tenente lá no Rio Grande do Sul, então ele fez muitas relações com membros das Forças Armadas, especialmente as patentes mais baixas, e, como eu falei, o livro termina em 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder com uma revolução. O segundo livro vai de 1930 a 1945. Esse livro já fala propriamente dito da Era Vargas, desde o momento que ele toma o poder em 1930 até o momento em que ele é derrubado do poder por mais um golpe, pelos mesmos militares que tinham ajudado ele a chegar ao cargo. E a terceira fase vai de 1945 a 1954. Começa falando daquele período em que ele meio que faz um autoexílio lá em São Borja, mostra a volta dele à presidência da República, dessa vez por eleições diretas, e vai até o suicídio dele em 1954, explicando também toda a crise política que desencadeou esse episódio dramático aí da vida nacional. Bom, Getúlio Vargas era de uma família ali de São Borja, bem próxima à fronteira com a Argentina, Paraguai. Ele cresceu naquele ambiente tenso do período imediatamente após a proclamação da República, onde republicanos federalistas e os republicanos centralistas fizeram verdadeiros banhos de sangue ali no território do Rio Grande do Sul no final do século XIX, a chamada Revolução Federalista, por exemplo. Então Getúlio Vargas cresceu nesse ambiente de peleja política e quando a política, a diplomacia não resolvia o problema, partiam para a luta armada. Então ele cresceu nesse ambiente. Sem falar que o pai dele, como eu citei agora há pouco, tinha sido soldado da Guerra do Paraguai, coberto de medalhas ali por atos de bravura, de heroísmo. Então Getúlio Vargas ele cresceu nesse ambiente. Eram os outros irmãos que tinham a princípio uma certa vocação para a política. O próprio pai do Getúlio Vargas não acreditava que fosse ser ele o cara que ia trazer o verdadeiro nome nacional na qual se transformaria a família Vargas. Getúlio Vargas, como qualquer jovem ali daquele final do século XIX e século XX, de classe média, família de fazendeiros, ele inicia a sua vida adulta, podemos dizer assim, no serviço militar. É nesse momento, ainda na juventude, que o Getúlio Vargas começa a ter contato com os primeiros tenentes que mais para frente irão auxiliá-lo a chegar ao poder na Revolução de 1930 e, mais ainda, ajudar a governar o Brasil, pelo menos nos primeiros 15 anos ali de governo dele, de 1930 a 1945.
Depois que ele termina esse período de formação militar, ele vai lentamente ingressando na vida política, a princípio gaúcha, né? Getúlio Vargas ele vai se transformar em senador pelo Rio Grande do Sul, ele vai ser nacionalmente conhecido quando ele virar ministro da Fazenda do então presidente Washington Luiz, que assumiu o poder ali em 15 de novembro de 1926. Getúlio Vargas ele dura pouco no Ministério da Fazenda, mas ele marca a sua passagem ao realizar a primeira reforma monetária da história do Brasil republicano. Não houve necessariamente troca de moeda, né? O réis continuou valendo no Brasil, mas mudanças na taxa de câmbio, mudanças significativas que até então nunca tinham sido feitas na economia brasileira, talvez desde a época da política do encilhamento lá com o Deodoro da Fonseca, o Getúlio Vargas começou implementando. É que ele não fica muito tempo, como eu falei, ele deixa o cargo de ministro da Fazenda do Washington Luiz para se transformar no presidente do Rio Grande do Sul, que era como chamavam naquela época os governadores dos estados. Quando é que o Getúlio Vargas torna-se um nome efetivamente nacional, não apenas como um coadjuvante, como ele era na época do Ministério da Fazenda? O Washington Luiz, esse presidente que eu acabei de citar para vocês, no final do mandato dele, ele indica outro paulista. Ele era paulista, apesar de ter nascido em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele fez a carreira dele toda na política paulista. Ele indicou outro paulista, o então governador de São Paulo, presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes, para ocupar o lugar dele a partir de 1930. Isso causou uma quebra naquela famosa política do café com leite, que era um acordo informal, mas que era muito respeitado, de que paulistas e mineiros se revezariam na presidência da República. Então, no momento em que o Washington Luiz se apresenta nacionalmente, indicando o Júlio Prestes como candidato, ele estava tirando a vez, podemos dizer assim, do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o então governador de Minas Gerais. O Júlio Prestes ele se transforma no candidato da situação, apesar da polêmica causada pela indicação dele. A máquina pública brasileira daquela época, dominada pelos barões do café, abraçam a candidatura do Júlio Prestes. Apenas Minas Gerais, com raiva de ter sido preterido na sucessão presidencial, Rio Grande do Sul e o estado da Paraíba não aceitaram a candidatura do Júlio Prestes e passaram a procurar uma solução que fosse viável para desafiar o candidato do governo. E o candidato viável era justamente Getúlio Vargas, que na época governava o Rio Grande do Sul. Então Getúlio Vargas ele montou uma grande coalizão, até então nunca vista ali naquele período de alternância de paulistas e mineiros, As eleições presidenciais eram nada mais nada menos do que referendos, apenas para confirmar o que já tinha sido decidido nos bastidores entre os barões. E dessa vez era diferente. Getúlio Vargas, então, ele se lança à presidência da República e o vice dele, o então governador da Paraíba, João Pessoa, era uma forma de atrair os votos do Nordeste e tentar tirar um pouco os votos do candidato Júlio Prestes, mesmo porque o vice do Júlio Prestes, o Vital Soares, era até então governador da Bahia, também com esse objetivo de atrair votos nordestinos. Então você tem o candidato da situação, Júlio Prestes, prometendo manter ali aquela máquina que estava no comando do país desde o final do século XIX, e como adversário o chamado candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, prometendo uma grande renovação do sistema político, prometendo voto secreto, voto feminino, prometendo a modernização da economia brasileira, até então focada apenas na política do café. Só que quando chega às eleições presidenciais, ganha o Júlio Prestes. Há denúncias de fraude de ambos os lados, mas como a máquina pública estava nas mãos de Washington Luiz, que tinha sido o presidente que bancou a candidatura do Júlio Prestes, era mais do que natural que o Júlio Prestes fosse eleito presidente com mais de 1 milhão de votos. Júlio Prestes ele fez um giro internacional para se apresentar ao mundo como
o novo presidente, ele foi até capa da revista Time, né? O primeiro político brasileiro a ser capa da Time, né? Um cientista já tinha sido antes, mas ele foi o primeiro presidente eleito brasileiro a aparecer na revista mais importante do mundo aí. Enquanto ele estava fazendo esse giro internacional, a coisa fervilhava aqui dentro do Brasil. Num primeiro momento, Getúlio procurou aceitar o resultado das eleições, apesar do grupo dele, né, rodeá-lo com ideias, uma mais mirabolante que a outra, de não aceitar o resultado das urnas e promover ali uma revolução. Getúlio ele muda de ideia quando é assassinado o governador da Paraíba, João Pessoa, que tinha sido candidato a vice dele, né? Um crime de motivações passionais, estava envolvido ali com as questões políticas da Paraíba também. João Pessoa enfrentava a oposição de muitos coronéis paraibanos, né? Então, quando ele foi assassinado, não tinha relação com as questões nacionais. Só que o ambiente político estava tão tumultuado que acabou se transformando num crime nacional. A imprensa começou a acusar o Washington Luiz de ter participação no crime, a oposição começou a engrossar esse coro de que o governo federal tinha sido responsável, que o João Pessoa tinha sido assassinado, mas o objetivo era amedrontar o Getúlio Vargas, enfim. Nesse momento, o Getúlio e a sua rede de apoio se convencem de que só um movimento armado poderia resolver os problemas nacionais e modernizar o Brasil. As conspirações começam a acontecer a partir de julho, quando vem o assassinato do João Pessoa. Getúlio, como ele tinha muitos contatos nos quartéis brasileiros, desde a época em que ele era um tenente, ele pôde armar a conspiração dele muito bem armada, né? Quando, no dia 3 de outubro de 1930, explode a Revolução, pipocando movimentos em todos os quartéis do Brasil, pelo menos as principais capitais do Brasil, no Sudeste, no Sul, no Nordeste, se agitaram para ajudar o Getúlio Vargas a tomar o poder. Foi praticamente um mês de revolução, extremamente violenta, né? Há combates em todos os cantos do Brasil, muitos mortos, feridos, trincheiras escavadas ali, e os militares do Rio de Janeiro, para tentar evitar mais derramamento de sangue, para tentar solucionar de uma forma mais rápida e mais pacífica, podemos dizer assim, essa revolução que estava estourando, eles não quiseram aguardar a chegada dos revolucionários no Rio de Janeiro. O Getúlio Vargas tinha partido, né, a princípio de trem, depois parte do trajeto feito ali a cavalo, enfim. O Getúlio Vargas ele saiu do Rio Grande do Sul e foi subindo na direção do Rio de Janeiro. Ele foi aclamado em São Paulo, né? Num primeiro momento, os paulistas gostaram da ideia de ter o Getúlio Vargas no governo. Essa ideia muda, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. E antes do Getúlio Vargas partir em direção ao Rio de Janeiro, os ministros militares do Washington Luiz dão um golpe militar, né? Então eles se antecipam à chegada dos revolucionários e no dia 24 de outubro de 1930 derrubam e prendem o Washington Luiz, né? Na cabeça deles agora não haveria necessidade de um combate entre as tropas revolucionárias e as tropas governamentais. Afinal, o grande empecilho para a tomada do poder, que era o Washington Luiz, já tinha sido deposto, né? E funcionou. Getúlio Vargas ele chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de novembro de 1930, um mês depois do início da Revolução, e a situação já estava dada, né? Getúlio Vargas ele encontrou praticamente as portas abertas do Palácio Guanabara para chegar lá e tomar posse na presidência da República, né? Enquanto isso, os tenentes comemorando, amarrando seus cavalos no obelisco, que simbolicamente representa a tomada do poder. Essa foi a Revolução de 1930 e Getúlio Vargas estava chegando à presidência da República Federativa do Brasil. Uma coisa que a gente precisa entender a respeito da Revolução de 1930 é que ela era fruto da sua época, ou seja, ela não era um fato isolado, né? Se a gente estuda a Revolução de 1930, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, como se fosse um fato isolado, parece que estava tudo indo muito bem no Brasil até aquele momento,
E aí, do nada, explode uma revolução como nunca tinha acontecido antes, assim, nessa magnitude na história do Brasil, e derruba os donos do poder para colocar uma nova elite no poder. A gente precisa analisar praticamente a década de 20 inteira, né, para perceber que a Revolução de 1930 era parte de um processo muito maior, né, que incluía a corrosão do sistema oligárquico que administrava o Brasil ali, pelo menos desde o Campos Salles, quando ele fez ali a política dos governadores, enfim. Na década de 20 surgiu um movimento muito importante para a gente entender a história do Brasil, que ficou conhecido como o movimento do tenentismo. As baixas patentes do exército brasileiro estavam aderindo a esse discurso que o Getúlio Vargas encampou ali na campanha eleitoral de 1929, 1930, que era o da modernização. Modernização econômica, modernização política. Havia um pensamento cada vez mais forte dentro dos quartéis brasileiros de que o Brasil, do jeito que estava, não ia para frente, né? Além do que, os movimentos operários estavam cada vez mais ativos no Brasil, né? Greves pipocavam ali, pelo menos desde a época do Venceslau Braz, em 1917, foi uma onda de greves que aconteceu no Brasil. Então, a sociedade brasileira já estava passando por mudanças, por grandes transformações, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, o clamor por reformas já era muito grande. Os tenentes já haviam tentado tomar o poder outras vezes ali na década de 20. Né? 1922, no famoso movimento da revolta do Forte de Copacabana. 1924, eles causaram caos aqui no estado de São Paulo, tentando derrubar o então governador Carlos de Campos, para transformar São Paulo numa base de operações para derrubar o então presidente Arthur Bernardes. E nós temos também movimentos lá no Rio Grande do Sul, movimentos no Amazonas, enfim, é um grande contexto, né, de transformações, de conflitos econômicos, políticos, sociais, que vão desembocar na Revolução de 1930. Né? O pretexto para a Revolução foi o impasse causado ali pela nomeação do Júlio Prestes, paulista, pelo Washington Luiz, outro paulista. Mas não era só isso, né? Podemos dizer que a campanha eleitoral ali que deu vitória ao Júlio Prestes foi a gota d'água para derramar todo o contexto revolucionário que vinha ali desde pelo menos 1922. E o Getúlio sabe surfar muito bem nessa onda revolucionária, mesmo porque ele tinha formação militar, ele vinha de uma família de militares. Então, com a ajuda desses tenentes que vinham tentando chegar ao poder desde o início da década de 20, foi que o Getúlio Vargas chegou na presidência da República na Revolução de 1930. Quando o Getúlio Vargas assume a presidência, ele faz um governo extremamente centralizador. Né? Nós costumamos falar que a ditadura começa só em 1937, mas se vocês forem perceber, os primeiros 4 anos do governo Vargas, nós temos uma grande concentração de poder nas mãos do presidente. Os estados perderam muito da sua autonomia política e econômica também, né? Eu não sei se vocês já viram em algum livro ou em algum documentário aquela famosa cena das bandeiras estaduais sendo queimadas em cerimônias públicas, porque o Getúlio Vargas deu o pontapé inicial ali para um período até então inédito no Brasil de centralismo político e associado a uma espécie de nacionalismo tupiniquim. O nacionalismo do Getúlio Vargas, ele vem no mesmo momento em que está chegando ao poder ali na Europa os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, com Hitler e Mussolini, o stalinismo ali na União Soviética, e o nacionalismo que o Getúlio Vargas implanta aqui no Brasil, ele é um pouquinho diferente. Na sua essência, o nacionalismo é igual em qualquer lugar do mundo, mas ao contrário da Europa, por exemplo, que o nazismo é contra a miscigenação, defende a pureza de raças, aqui no Brasil o Getúlio Vargas enxerga na miscigenação
um ponto forte da sociedade brasileira. Ele quer construir um nacionalismo brasileiro. Então, os pontos fortes na cabeça do Getúlio, né, que ajudaram a moldar a sociedade brasileira, deveriam ser enaltecidos, né? É de onde surge, né, o chamado mito da democracia racial, que nós costumamos ver ali em grandes obras-primas daquela época, né, como Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, Raízes do Brasil e tantos outros livros que ajudavam a entender que Brasil era aquele da década de 1930. Se vocês perceberem, né, comparando a ditadura militar de 1964 com a ditadura do Vargas, enquanto os artistas, né, a cultura, a classe cultural brasileira foi contra a ditadura dos militares, mesmo porque os militares perseguiram muito os artistas, os escritores, no caso da ditadura Vargas foi o contrário, né? Muitos escritores, muitos artistas aderiram à ditadura do Getúlio Vargas porque o presidente ele usou a cultura para o seu projeto de poder, né? Não foi ao contrário de 64, né, que a cultura era vista como inimiga. Getúlio Vargas transformou a cultura numa grande aliada, né? E fez isso utilizando o rádio como o mais poderoso instrumento de propaganda política durante toda a década de 30. Então não achem que a engrenagem que o Getúlio Vargas cria a seu favor, ela só nasce em 1937 com o golpe. Desde 1930 nós já temos a presença, né, do Getúlio Vargas centralizador, do Getúlio Vargas ali organizando todo o processo de construção de uma narrativa, né, para ganhar cada vez mais adeptos. Ele vai se transformar no pai dos pobres, por exemplo, né? Não achem que ele ganhe esse título só com a CLT. Em 1943, né, as primeiras leis trabalhistas vêm desde os primeiros anos do governo dele, né? 1931, 32, 33, esses primeiros anos do Getúlio Vargas na presidência não são muito estudados, só que é necessário entender essa fase inicial porque é lá onde o Getúlio finca as raízes, né, na estrutura política e econômica do Brasil, que vai garantir a permanência dele por 1,5 décadas no poder, né? Mas nem tudo são flores, né? O Getúlio Vargas, nesse momento de centralizar o poder, ele tenta construir aquela narrativa de que o que vinha antes era antigo, era velho, daí o nome República Velha, e tudo que ele ia construir a partir dali seria um Brasil novo, né? Não é à toa que a ditadura do Vargas ganha o apelido de Estado Novo, um apelido copiado ali da ditadura do Salazar em Portugal, mas enfim, para vocês entenderem como a mentalidade mudou, né, com os novos donos do poder. Getúlio Vargas, ele derruba dos governos estaduais praticamente toda a galera que tinha ficado contra a Revolução de 1930. Ele só não demite o agora, né, governador de Minas Gerais, Olegário Maciel, porque ele tinha ficado do lado dele na Revolução de 1930. Mas os outros governadores, até mesmo ali no Rio Grande do Sul, não aceitaram a Revolução e o Getúlio derrubou todo mundo. E colocou no lugar tenentes, aliados dele para administrar os estados, né? Os chamados interventores estaduais. Nisso, ele comete, não sabemos necessariamente se foi de propósito, se foi um caso pensado ou se foi um erro de cálculo, ele comete entre aspas, erro de cálculo em São Paulo, que até então estava ovacionando a chegada dele ao poder. Getúlio Vargas ele nomeia um pernambucano, um militar pernambucano, o tenente João Alberto, para governar São Paulo. Isso mexe nos brios paulistas, né? São Paulo se sente atingido, não uma vez só, né? Não foi apenas o fato de ter nomeado um não paulista para o cargo. São Paulo tinha perdido o poder com a Revolução de 1930, né? Washington Luiz tinha sido derrubado e ele tinha feito carreira política em São Paulo. O presidente eleito, Júlio Prestes, teve a sua posse anulada
e ele era paulista, então as perspectivas de poder dos paulistas tinham sido abruptamente interrompidas. Sem falar que o Getúlio Vargas dá a sua guinada econômica, né, iniciando a nossa Revolução Industrial. Ele cria o Conselho Nacional de Café para mostrar que o café continuaria sendo um grande produto de exportação do Brasil, só que agora o café seria controlado pelo governo federal, não mais pelos estados. Então, tudo conspirava ali em São Paulo para que este estado se transformasse num polo de oposição ao Getúlio Vargas. E o estopim para a grande briga entre paulistas e Getúlio se dá aí no momento em que ele nomeia o tenente João Alberto como o novo interventor. Depois que as agitações começam a acontecer, né, que começa a surgir um clamor em São Paulo por um governador civil e paulista, o Getúlio Vargas ele até substitui o João Alberto, mas o estrago já estava feito. Os paulistas começaram a questionar a ausência de Constituição, começaram a questionar a ausência de eleições presidenciais. Esse movimento começa a ganhar corpo ali ao longo de 1931, mas o auge se dá em 1932. A partir do aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro, grandes manifestações começam a acontecer em São Paulo. O Getúlio Vargas, para tentar acalmar os ânimos paulistas, ele manda um dos ministros dele, o Oswaldo Aranha, para São Paulo, para tentar negociar com as elites paulistas, só que no momento em que os paulistas recebem a notícia de que um ministro do Getúlio estaria chegando em terras paulistas, começa a aumentar as manifestações e elas vão ficando cada vez mais violentas. Numa dessas manifestações, no dia 23 de maio de 1932, que é até nome de avenida aqui em São Paulo, houve um confronto generalizado entre as forças policiais do governo e especialmente os mais jovens, os estudantes paulistas que tinham ido para as ruas contra a presença do Oswaldo Aranha aqui em São Paulo. Nisso, 4 estudantes acabam baleados e mortos. O número de feridos e mortos certamente é muito maior, mas ali naquele momento inicial, o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo foram alvejados e caíram mortos. Um 5º estudante, que é o Alvarenga, ficou ferido, foi levado para o hospital, ficou semanas internado e depois ele morreu. Mas nesse momento inicial do conflito que estoura em São Paulo, os 4 estudantes, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, se transformam em bandeira de luta dos paulistas. Surge MMDC, a sigla que vai unir os paulistas, até mesmo quem não estava querendo aderir a uma espécie de movimento armado ali, começa a se mobilizar. As donas de casa começaram a doar suas joias para ter dinheiro suficiente para abastecer as tropas paulistas de arma, de munição, de víveres, comida, enfim. A chamada campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. E entre maio e julho de 1932, uma grande conspiração armada começa a se organizar. E o movimento estoura no dia 9 de julho de 1932, que entrou para a história como a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo pega em armas, é até hoje a última rebelião armada da história do Brasil, e o objetivo era invadir o Rio de Janeiro e derrubar Getúlio Vargas. Antes de eu prosseguir, mais um livro como sugestão aí para vocês. 1932, São Paulo em Chamas, do saudoso Luiz Otávio de Lima, que eu tive o prazer de conhecer lá numa livraria ali no centro de São Paulo. Ele deu autógrafo para mim e ele faleceu pouco tempo depois de problemas do coração, mas ele deixou uma obra-prima aqui, que eu recomendo para quem quiser saber um pouco mais da Revolução de 1932. Ótima leitura, viu? E essa revolução, ela foi feita na expectativa de que os outros estados se unissem a São Paulo para enfrentar Getúlio. Mas na hora H, São Paulo lutou sozinho. Os outros estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, os estados do Nordeste, acabaram entrando na Revolução, mas do lado do Getúlio.
E ainda assim São Paulo conseguiu resistir até outubro. No início de outubro, né, quando o Estado já estava completamente sem munição, sem ter como alimentar as tropas, e sob bombardeio cerrado do Getúlio Vargas, São Paulo acabou se rendendo, então vitória de Getúlio Vargas. Só que os historiadores são unânimes em dizer o seguinte: São Paulo perdeu militarmente, mas ganhou politicamente, porque o Getúlio Vargas se viu obrigado, no ano seguinte, 1933, a chamar eleições para formar a Assembleia Nacional Constituinte e escrever a tão sonhada Constituição que São Paulo estava exigindo. Era a primeira vez que as mulheres votavam, né? Havia sido publicado um Código Eleitoral em 1932, pouco antes da Revolução em São Paulo. E em 1933, nas eleições para o Congresso Nacional, as mulheres pela primeira vez votaram e foram votadas, né? Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira, ela foi eleita nesse contexto. E aí, os deputados e senadores eleitos em 1933 escreveram a Constituição de 1934 com uma novidade inspirada lá no fascismo do Benito Mussolini, a representação classista. As classes de trabalhadores aqui no Brasil, as inúmeras classes, né, advogados, engenheiros, médicos, professores, bancários, eles tinham uma cota dentro do Congresso Nacional para eleger deputados e senadores, né, para representar suas classes ali no Congresso Nacional. Getúlio faz isso para que a classe trabalhadora não se bandeie para o lado do comunismo, né? Igual Mussolini tinha feito ali em 1926, 1927, 1928, com a Carta del Lavoro, né, em que ele toma para si a liderança do movimento operário italiano, né? Então Getúlio Vargas faz isso aqui também. E, para concluir essa primeira etapa do governo Vargas, o Congresso Nacional é chamado para escolher o presidente da República. Ao invés de ser voto popular, Getúlio Vargas faz essa manobra política, né, e coloca na responsabilidade do Congresso a tarefa de escolher o próximo presidente da República. E o Congresso, todo dominado por aliados do Getúlio, escolhe ele para ser presidente para mais 4 anos de mandato. A respeito da Constituição de 1934, o que vocês precisam ter em mente é que durante esse período já estava acontecendo aqui no Brasil a radicalização das posições políticas, que também já estava acontecendo em outros lugares do mundo, especialmente na Europa. Então, aquela radicalização, nazismo e fascismo à direita e o stalinismo à esquerda, veio parar no Brasil, né? Mas cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo, e foi bem nesse período em que o Getúlio Vargas ensaiava uma pseudo-democratização do governo dele. Os maiores exemplos são a formação de 2 movimentos ideologicamente extremistas, né, que vão dar trabalho ali para o Getúlio Vargas nessa segunda fase do governo dele. Você tem a Ação Integralista Brasileira, liderado pelo Plínio Salgado, e você tem a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Ambos os movimentos com o intuito de tomar o poder, se necessário usando a violência, né? E os integralistas para implantar uma espécie de fascismo à brasileira, né? E a Aliança Nacional Libertadora recebendo, inclusive, dinheiro de Moscou, né, para tentar organizar aí, sob o comando do Prestes, uma revolução comunista no Brasil. Getúlio Vargas, a princípio, ele se aproveita do movimento dos integralistas para que este movimento persiga, né, e derrote o movimento comunista. Só que o Getúlio Vargas ele quer criar uma ditadura personalista, né, uma ditadura em que ele seja o chefe de governo. Então, com o passar do tempo, ele vai acabar perseguindo os 2 movimentos, né? Mas o primeiro movimento a ser derrotado, na visão do Getúlio aí,
é um movimento comunista. Então o que ele faz? Além de cooptar os sindicatos, né, além de deixar sob a égide do governo dele o movimento trabalhista, ele usa, né, o movimento dos integralistas para tumultuar, né, causar problemas aos comunistas. E os comunistas, eles vão tentar tomar o poder em 1935, num movimento que não chegou a ser de escala nacional, né, mas que entrou para a história com o nome de Intentona Comunista. Título esse que o próprio Luiz Carlos Prestes não gostava, né, que fosse dado, mas é o nome que acabou entrando para a história. Em 1935, nos quartéis lá do Rio Grande do Norte, especialmente Natal, lá em Recife, Pernambuco e também no Rio de Janeiro, soldados se rebelaram, né, também de patentes baixas, também tenentes, com o objetivo de implantar o comunismo aqui no Brasil. Esse movimento em nenhum momento esteve ao ponto de ameaçar de maneira mais grave o regime político do Getúlio Vargas, mas acendeu um grande alerta, né, não só na sociedade brasileira como um todo, mas dentro do governo, né? O Getúlio Vargas, ele aí inicia o recrudescimento, né, do sistema ditatorial que ele tinha comandado no Brasil nos primeiros 4 anos de governo, né? O Getúlio Vargas, ele vai se aproveitar do DOPS, né, o Departamento da Ordem Política e Social, que não foi criado por ele, tinha sido criado pelo presidente Arthur Bernardes ali na metade da década de 20, mas o Getúlio Vargas, ele transforma o DOPS, né, num instrumento político de perseguição a opositores, e antes mesmo do golpe de 37, quando ele implanta a ditadura, ele já atropela a Constituição que ele mesmo ajudou a fazer, né, em 34, mandando, né, o seu chefe de polícia, o Filinto Miller, perseguir, prender e torturar todos os envolvidos direta ou indiretamente, ou supostamente, nessa intentona comunista, né? Os principais presos acabaram sendo mesmo Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário, uma judia comunista alemã, né, que acabou sendo deportada pelo Filinto Miller, né, com uma passada de pano gigantesca do Supremo Tribunal Federal nessa época, que não fez absolutamente nada para garantir a permanência dela em território brasileiro. Constitucionalmente falando, ela, a despeito de qualquer opinião que vocês tenham a respeito da Olga Benário ou do próprio movimento comunista, ela estava casada com um brasileiro e estava grávida, né, de uma pessoa do Brasil. Então ela jamais deveria ter sido deportada como ela acabou sendo deportada, né? Mas é para vocês sentirem o quanto já estava rolando o recrudescimento das perseguições políticas antes mesmo do golpe de 1937. Então, ao longo de 35 e 36, Getúlio começou a fechar o cerco, né, contra os opositores e construindo a narrativa para que ele fizesse a ditadura do Estado Novo em 1937. Né? Ajudou demais nessa narrativa, né, a divulgação do que depois ficaria conhecido como um falso plano de tomada do poder dos comunistas, aí, o chamado Plano Cohen, criado, né, na época por um coronel chamado Olímpio Mourão Filho, que futuramente ele volta à história brasileira já como general ali, liderando os primeiros movimentos de tropa no golpe de 1964, mas em 37 é ele que elabora um falso plano de tomada do poder aí pelos comunistas, e isso assusta a sociedade brasileira, né? O plano é largamente divulgado como se fosse um plano verdadeiro, né? E o Getúlio Vargas usa esse plano aí como a desculpa que ele precisava para no dia 10 de novembro de 1937 fazer uma proclamação no rádio anunciando a substituição da Constituição de 34, pela de 37 e criando a ditadura do Estado Novo. A partir da Constituição de 1937, Getúlio Vargas já deixa bem claro, né, já fica visível que a ditadura foi de fato implantada no Brasil. Mas como eu disse nos primeiros minutos dessa videoaula, ele foi montando as engrenagens, né, da administração dele logo nos primeiros anos.
Em 1937, quando vem o golpe, ele só oficializa uma situação que já vinha sendo construída. O Getúlio Vargas ele faz uma ditadura extremamente personalista, considerada por muitos historiadores como a mais sangrenta que o Brasil já teve, mais até do que a da ditadura de 64. A diferença é que a de 64 foi depois investigada, né? Muitos arquivos foram para o público, né? Especialmente ali na época do governo Dilma, quando foi feita a Comissão Nacional da Verdade, e a ditadura do Vargas se encerrou sem uma investigação mínima que seja, né? O Getúlio Vargas ele tinha o rádio, como eu falei, como instrumento de propaganda, e ele também criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, nos moldes do fascismo, né? Para construir toda a narrativa que eu falei para vocês na sociedade, né, de que ele é o melhor para o Brasil naquele momento. Então Getúlio Vargas começou a ser visto, né, em eventos públicos. O aniversário dele, dia 19 de abril, se transformou numa festa nacional. Getúlio Vargas desfilava em carro aberto nos estádios de futebol, quando ele ia anunciar alguma medida de preferência no 1º de maio, que passou a ser a data magna do regime do Estado Novo, né? As leis trabalhistas foram sempre anunciadas nesses eventos, com muito alarde, né? Para que se construa aí a imagem de pai dos pobres que ele de fato conseguiu construir. O auge disso se deu em 1943 com a consolidação das leis do trabalho. Todas as leis que ele já vinha construindo, né, ao longo do governo dele, salário mínimo, as licenças remuneradas, né, por doença, férias, fim de semana remunerado com folga, né, praticamente os principais benefícios, né, as principais legislações trabalhistas que existem até hoje no Brasil foram feitas pelo Getúlio Vargas durante o governo dele e se consolidaram ali com a CLT em 1943. Todo o nacionalismo, né, todo o desejo de ter sob controle o sistema político e econômico do Brasil, Getúlio Vargas vinha demonstrando desde 1930, mas é a partir da ditadura do Estado Novo que isso fica cada vez mais evidente, né? O Getúlio Vargas, por exemplo, ele nacionaliza o nosso subsolo, né? A partir de agora está proibido que qualquer empresa ou alguém estrangeiro venha para o Brasil explorar os nossos minerais, explorar nossas fontes hídricas, não é? Além disso, o Getúlio Vargas dá início às primeiras pesquisas relacionadas à exploração do petróleo, né? Ele cria o Conselho Nacional do Petróleo nessa época, né? A Petrobras é um pouco mais para frente, na segunda administração dele, né? E depois que estoura a Segunda Guerra Mundial, né, que o mundo acaba tendo que se dividir entre aliados dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou aliados da Alemanha e da Itália e do Japão, o Getúlio Vargas vai tirar muito proveito, né, dessa situação, vai receber muito dinheiro do lado da Alemanha, vai receber muito dinheiro do lado dos Estados Unidos, mas a aliança com os Estados Unidos se consolida com a chamada política da boa vizinhança, né? O presidente Roosevelt chega a visitar o Vargas aqui em território brasileiro, ali na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e em troca de permitir que os Estados Unidos usem aquela base aérea e naval, né, para o esforço de guerra que eles estavam tentando fazer ali no norte da África, em troca, o Getúlio Vargas se alia quase que incondicionalmente aos Estados Unidos e vai receber muito dinheiro com relação a isso, né? Esse dinheiro todo o Getúlio Vargas vai investir nas nossas principais indústrias, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, Volta Redonda, né? As principais empresas brasileiras, estatais brasileiras, são construídas nessa época a partir ali da chamada política da boa vizinhança. Mas isso tem um preço, né? A Alemanha se ressente dessa aliança incondicional do Brasil com os Estados Unidos e começa a atacar, usando os submarinos deles, os nossos navios mercantes, né? Morre aí
quase 2.000 pessoas no mar. Pouca gente conhece essa história desse verdadeiro massacre que aconteceu ali ao longo de 1942, com navios brasileiros torpedeados e afundados, muitos deles em águas territoriais brasileiras, né? Isso obriga Getúlio Vargas a tomar posição na guerra, né, de uma vez por todas. Ele deixa de ser tão ensaboado ali, sem fazer uma definição oficial, e declara guerra ao eixo Roma, Berlim, Tóquio, no final de 1942. Ele cria, né, a Força Expedicionária Brasileira, né, o Exército Brasileiro não era totalmente preparado, mas a partir do Exército Brasileiro ele cria um batalhão especial com 25.000 soldados e os manda para a Itália para o esforço de guerra aliado para derrotar os nazistas e os fascistas. Lembrando, né, que o Getúlio Vargas ele cria a FEB em 42, mas é só em 44, né, que os nossos pracinhas brilhantemente lutam lá em território italiano. O que vocês não podem esquecer é que a participação do Brasil, uma ditadura, em uma guerra onde estão se lutando, né, para derrotar ditaduras e implantar as democracias lá no continente europeu, abre uma contradição interna que vai ser fatal para a ditadura do Estado Novo, né? Os primeiros movimentos de oposição contra Getúlio já ocorrem a partir daí, entre 42 e 43, porque há um grande questionamento, né? Como que você é uma ditadura e luta contra ditaduras lá na Europa? Muito bem. Essa contradição que eu falei para vocês, né, da Segunda Guerra Mundial, ela vai se agravando à medida que o tempo vai passando, 1943, 1944, 1945. O Getúlio Vargas, num primeiro momento, ele conseguiu convencer grande parte da sociedade de que não deveria ocorrer mudanças internas no Brasil enquanto durasse a guerra. A desculpa era sempre a defesa, né, do território nacional e coisas do tipo. Mas à medida em que a guerra foi chegando ao fim, né, no início ali de 1945, Getúlio Vargas não teve mais como impedir a redemocratização. E ele decide fazer o seguinte: ele comanda o processo de redemocratização do Brasil, né? É um dos motivos que faz com que a ditadura dele nunca tenha sido investigada, né? Ele desmontou a própria máquina, né, ditatorial que tinha construído em 1937. Então o Getúlio abranda a censura, o Getúlio permite a volta dos partidos políticos, né? Marca eleições presidenciais para o fim do ano, no final de 1946. Então, aos pouquinhos, ao longo do ano de 1945, o Getúlio vai flexibilizando o sistema político brasileiro mais uma vez. Só que o que começa a incomodar os militares, né, e a oposição é que o Getúlio Vargas sempre manteve aquela postura dúbia. Ele vai sair do poder ou não vai sair do poder? Não é? Isso fica cada vez mais latente à medida em que a população começa a sair nas ruas, né? A classe trabalhadora em especial começa a sair nas ruas no movimento querenista, a partir da segunda metade ali de 1945, onde você vê cartazes nessas manifestações, pedindo para o Getúlio continuar na presidência. Ou que ele se recandidatasse, ou que ele se perpetuasse ainda mais no poder. A população, nesses cartazes, colocava frases do tipo: queremos Getúlio, constituinte com Getúlio. Ou seja, a ideia da redemocratização chegou para ficar, mas a maioria da classe trabalhadora queria o Getúlio comandando esse processo até o seu final, ou seja, uma nova Constituição, para só então pensar na ideia de tirar o Getúlio Vargas do poder. Isso assusta a oposição, isso incomoda os militares, mesmo porque surgiram como os dois principais candidatos à presidência dois militares, né, o brigadeiro da aeronáutica Eduardo Gomes, um dos heróis lá da campanha dos 18 do Forte de Copacabana em 1922, e o ministro da guerra do Getúlio Vargas, o Eurico Dutra, né? Que era um simpatizante do fascismo, foi um dos principais forças de apoio ao Getúlio Vargas durante o governo dele. Então, você tendo dois militares candidatos à presidência da República, era a chance real das classes armadas chegarem ao poder pelo voto.
E se o Getúlio Vargas se perpetuasse na presidência da República, os maiores prejudicados seriam os militares. Então o que acabou acontecendo? Uma grande conspiração começa a se armar, né? E quando o Getúlio Vargas resolve nomear o irmão dele, né, o Benjamin Vargas, como chefe da polícia do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, os militares não tiveram outra dúvida. Um golpe estava sendo preparado mais uma vez. Então, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio é deposto, forçado a renunciar, né? Os militares não queriam que saísse na imprensa a ideia de que o Getúlio tinha saído à força, né? Porque senão poderia provocar uma grande comoção popular. Então, a ideia, né, era publicar nos jornais a notícia de que o Getúlio tinha renunciado e deixado o poder por conta própria. O Getúlio, ele não se afasta de um todo do sistema político brasileiro, né? Ele promove um autoexílio, né, indo embora para São Borja, na fazenda dele lá no Rio Grande do Sul, mas ele ainda se candidata a deputado federal, a senador, ele vence nos dois cargos. O sistema político brasileiro na época era meio esdrúxulo, permitia coisas assim, né, você se candidatar para mais de um cargo e em estados diferentes. Mas o Getúlio Vargas, ele faz esse autoexílio e faltando poucos dias para as eleições presidenciais, ele dá apoio ao Dutra, que tinha sido ministro dele. Apesar do Dutra ter sido um dos líderes do golpe que o derrubou, o Getúlio Vargas achava melhor ter no governo alguém supostamente aliado do que alguém de oposição, como no caso seria o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Num primeiro momento, Eduardo Gomes era um político extremamente popular, ao contrário do Dutra, né, que era uma pessoa carente de simpatia, ele não era um político, né? O Dutra era o típico militar, tinha lutado na Segunda Guerra Mundial junto com os pracinhas, enfim, a vocação do Dutra não era política. Mas o apoio que o Getúlio Vargas dá ao Dutra na imprensa faz o Dutra virar nas pesquisas e o Dutra ganha a presidência da República no final de 45, tomou posse em 31 de janeiro de 1946. Só um adendo aqui, né, o Brasil, entre a queda do Vargas e a posse do Dutra, foi governado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro José Linhares. Durante os 5 anos do governo Dutra, de 1946 a 1951, o Getúlio Vargas, mesmo tendo sido eleito deputado e senador, ele passou a maior parte desse tempo lá em São Borja, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. E os acontecimentos vieram, né? O Dutra se mostrou um presidente completamente oposto aos princípios, às ideias do Getúlio Vargas, né? Isso desagradou muito Getúlio, desagradou muito as classes trabalhadoras, né? Getúlio sempre foi visto como um candidato do trabalhismo, o candidato do estatismo, o candidato nacionalista, e o Dutra se mostrou o oposto, né? Lembrem-se que nós estamos agora falando de um período de Guerra Fria, onde você está aliado incondicionalmente ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Dutra se alia incondicionalmente aos Estados Unidos, rompe relações com a União Soviética, caça o registro do Partido Comunista Brasileiro em pleno período de redemocratização. A Constituição tinha acabado de ser promulgada em 46 e o Partido Comunista é caçado de forma inconstitucional, gostando ou não dele, em 1947. O Dutra abre a economia brasileira para o capital estrangeiro. Então ele vai fazendo exatamente o oposto do que o Getúlio imaginava que o Dutra fosse fazer. E a bandeira que o Getúlio precisava, né, para se assumir novamente como um candidato viável, ele conquista. Na medida em que o Dutra foi se transformando num alvo importante ali para o Getúlio Vargas, o Getúlio volta a dar entrevistas, ele volta a se dizer, né, um líder viável, né, a voltar ao poder. O Getúlio ele dá uma entrevista se dizendo líder de massas e não líder político. Ou seja, enquanto o povo o quisesse, ele estaria disponível para ocupar qualquer cargo que fosse. E o cargo, obviamente, era a presidência da República.
Nas eleições de 1950, embalado pela marchinha de carnaval cantada pelo grande cantor Francisco Alves, Bota o Retrato do Velho outra vez. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Getúlio Vargas ganha a presidência da República, dessa vez pelo voto, pela primeira vez pelo voto, né? Lembrando que em 1930 ele tinha sido derrotado pelo Júlio Prestes. Então o Getúlio ele volta à presidência da República nas eleições de 1950, toma posse dia 31 de janeiro de 1951 e o Getúlio ele retoma toda aquela política trabalhista, nacionalista, né, estatista, que tinha sido abandonada durante o governo Dutra. Só que agora, mesmo Getúlio sendo a mesma pessoa que tinha governado o Brasil 15 anos antes, as condições políticas do Brasil já eram diferentes, né? A situação internacional já era diferente. Agora você tem Guerra Fria, agora você tem uma Constituição, instituições que precisavam ser respeitadas. Getúlio era um ex-ditador que agora tinha que se acostumar à vida democrática. E o Getúlio nunca se acostumou à vida democrática. Ele podia até ter tentado, né? Mas nem ele estava apto a esse novo período democrático aí, e nem a oposição a ele estava apta a dialogar com ele, né? Então o Getúlio Vargas encontrou muita oposição em diversos setores da sociedade, na imprensa, na grande direita, né? Nos setores mais à direita, os que tinham se beneficiado da abertura da economia brasileira no governo Dutra, né? O capital estrangeiro, os Estados Unidos, né? O Getúlio Vargas, desde que ele tomou posse aí pela segunda vez, ele enfrentou uma séria campanha de desestabilização contra ele e o governo dele, né? Greves começaram a acontecer, especialmente em São Paulo, ali em 1953. A situação econômica já estava um pouco mais problemática do que nos primeiros 15 anos dele, quando a economia foi de vento em popa, embalado aí pela nossa Revolução Industrial, né? Muitos anos depois se descobriu que parte dessas greves, na verdade, eram lockouts, o que é proibido por lei, né? Quando os patrões incentivam e até financiam greves contra o governo. A greve tem que ser algo, podemos dizer assim, espontâneo, e que não era o caso em alguns momentos ali desse segundo governo Vargas. E o Getúlio, ele banca, né, o aumento de 100% do salário mínimo, apesar de ser obrigado a demitir o então ministro do Trabalho dele, João Goulart, por pressão dos militares, que se irritaram com esse aumento aí salarial. O Getúlio banca a criação da Petrobras em 1953, talvez o último grande feito do Getúlio Vargas, antes dele ser engolfado pelo turbilhão da crise política que acabou levando ele ao suicídio em 54. Mas enfim, há todo um grupo arquitetando, orquestrando aí uma conspiração para tumultuar e neutralizar o governo Vargas, até que conseguiram de fato, né? Tentaram até articular um impeachment, né? Acusando o Getúlio de corrupção, de ter financiado o jornal Última Hora com dinheiro do Banco do Brasil, coisa que nunca se comprovou totalmente se era verdade, e mesmo que fosse, nunca se comprovou aí sim a participação direta do Getúlio em qualquer tipo de conspiração. O maior opositor do Getúlio Vargas era um jornalista, que também era político, né, que fez toda a carreira dele ali no Rio de Janeiro, chamado Carlos Lacerda, que usava a tribuna do Congresso Nacional e também o jornal dele, chamado de Tribuna da Imprensa, para bater no Getúlio todos os dias, acusando ele de alguma coisa, especialmente de corrupção. E aí, no dia 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda sofre um atentado. Imediatamente, né, os militares iniciam uma investigação, mesmo porque nesse atentado o Carlos Lacerda escapou, mas morreu o major da aeronáutica, né, o major Rubens Vaz, amigo do Lacerda, e os militares imediatamente iniciam uma investigação, quase que uma investigação com vida própria, né, um inquérito policial militar contra
o governo, né, porque ficou claro ali naquele momento que aquele atentado tinha sido encomendado, começaram a acusar o Getúlio Vargas de ter sido mandante, e o próprio Carlos Lacerda, né, começou a fazer cena com aquele pé dele machucado, né, que ele levou um tiro no pé, mas ele engessou o pé inteiro ali, para aparecer, né, sendo carregado, para mostrar que ele era quase um mártir, né, da democracia e da moral e dos bons costumes ali. A investigação acabou comprovando a participação do chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas no atentado, o Gregório Fortunato, que tinha longa história com o Getúlio, né, considerava o Getúlio até um pai, né, para onde o Getúlio ia, ele ia junto, ele era quase que o faz-tudo do Getúlio mesmo. E depois que descobrem que o Gregório Fortunato estava envolvido na teia, né, que acabou provocando o atentado do Lacerda, ficou difícil dissociar, né, a figura do governo com este atentado. Os militares começaram a exigir a renúncia do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas dissolveu a guarda pessoal para tentar contornar a crise, mas não teve jeito, né? Os militares começaram a pressionar o Getúlio para que ele renunciasse. O Getúlio chegou até a concordar com uma licença temporária, mas os militares não aceitaram, exigiram a renúncia. Um golpe começou a ser preparado contra o Getúlio Vargas. E desde sempre o Getúlio Vargas botou na cabeça dele, e isso se vê nos arquivos que ele escreveu, nos diários que ele escreveu, de que o suicídio era um instrumento que poderia ser usado ali a qualquer momento, né? Na Revolução de 30, por exemplo, né, quando ele sai do Rio Grande do Sul para lutar, para tomar o poder, ele deixa um documento escrito dizendo que a desonra não era uma coisa em questão. Se ele fosse derrotado ali na Revolução de 30, ele poderia cometer suicídio. Então, não era uma coisa que ele planejou ali, naqueles últimos dias da crise política. Mas, muito provavelmente, né, a pressão, as acusações, né, fez o Getúlio entrar numa depressão. Ele ainda fez uma última reunião ministerial na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. Foi nessa reunião onde ele tentou apresentar a proposta, né, de licença, coisa que os militares não aceitaram. Os militares, para pressionar, fizeram até rasantes com aviões da Força Aérea por cima do Palácio do Catete, que era a sede do governo lá no Rio de Janeiro, para o Getúlio perceber que ele estava ali encurralado. A qualquer momento vinha uma deposição, né? Quando o Getúlio foi acordado, porque ele tentou descansar um pouquinho ali depois da reunião, quando ele foi acordado pelos assessores dele para alertá-lo de que os militares não tinham aceitado, né, a licença, o Getúlio Vargas quis ficar sozinho ali no quarto. Nesse momento foi que ele pegou a arma, deu um tiro no peito e se matou, né? A notícia caiu como uma bomba, né, no Brasil. Imediatamente multidões começam a sair nas ruas, lamentando, chorando, iniciando um monte de quebra-quebra aí pelo território nacional. Carlos Lacerda precisou até se esconder para não ser linchado, enfim. A carta testamento do Getúlio Vargas foi divulgada, né, no rádio e lida até a exaustão. Carta essa que muito provavelmente ele não escreveu ali naquela noite ou madrugada quando ele se suicidou. Ela já deveria ter sido escrita um tempo antes, para perceberem, né, o quanto o suicídio foi uma coisa calculada, né, pessoalmente e politicamente, né? Muitos historiadores são unânimes em falar que o Getúlio Vargas, com o suicídio, adiou, né, o golpe militar em 10 anos, né? Os mesmos conspiradores de 54 acabaram sendo conspiradores em 64, e vocês vão perceber numa futura videoaula quando eu explicar sobre a ditadura militar brasileira. Com a morte do Getúlio, assume o vice, João Café Filho, que também tinha participado de algumas conspirações, e o Getúlio sabia disso, né? Vargas morreu, mas o varguismo ainda se prolongou durante muito tempo na vida política brasileira, pelo menos até o golpe de 64, né? O herdeiro político dele acabou sendo o ex-ministro do trabalho dele, João Goulart, que depois vai ser eleito vice-presidente na chapa do Juscelino Kubitschek em 55, tomou posse em 56, né? E mais pra frente ele vai acabar sendo presidente da República em 61. E é isso, pessoal.
tive que resumir, apesar da aula ter ficado grande, eu tive que resumir quase 30 anos da história do Brasil em uma aula, né? Muita coisa, obviamente, fica de fora. Não se esqueça que eu recomendei 4 livros para vocês. Então, se vocês quiserem realmente saber tudo sobre o Getúlio Vargas, pesquisem, porque é muita coisa. É um presidente que produziu muito, escreveu muito, coisas aconteceram prós e contra ele, né? Mas espero que tenha ajudado vocês aí em provas, né? Em preparativos para vestibular, porque a Era Vargas, quanto mais você pesquisa, mais você descobre coisas. Valeu, pessoal! Até mais!